Desde os anos 60 está disponível uma classe de remédios que ajuda a tratar transtornos como ansiedade, fobia social e epilepsia com menos efeitos colaterais do que as opções disponíveis até então. Estou falando aqui dos benzodiazepínicos, grupo do qual fazem parte o clonazepam, o diazepam e o lorazepam, por exemplo. A marca comercial mais famosa aqui é o Rivotril, mas passadas algumas décadas, a prática mostrou que o uso dessas medicações requer alguns cuidados básicos e uma indicação médica bastante precisa. A principal precaução está em limitar o consumo desses comprimidos a períodos mais curtos, de poucos dias ou apenas em situações de emergência, segundo especialistas com quem eu conversei. Mas qual o motivo dessa recomendação? Sou André Bernatti, da BBC News Brasil em Londres, e neste vídeo te explico quais são os alertas sobre o uso contínuo dos benzodiazepínicos. Vamos começar a entender como esses remédios funcionam. Em resumo, eles atuam na chamada fenda sináptica, que é a região em que dois neurônios se encontram e pela qual essas células se comunicam. É justamente nesse lugar que os neurotransmissores agem. E basicamente nós temos dois tipos de neurotransmissores: aqueles que estimulam e aqueles que inibem a atividade cerebral. No grupo das moléculas que freiam o sistema nervoso, o ácido gama-aminobutírico, ou GABA, é o principal deles. Então, em resumo, de uma forma simplificada, a gente pode falar que esses medicamentos reforçam a ação do GABA, que é o neurotransmissor inibitório. Então, eles vão dar uma força para o GABA funcionar. Então, o GABA vai funcionar com muito mais intensidade. Então, por tabela, eles são substâncias inibitórias, sedativas, né? Mas por que estamos falando dessas coisas? É porque remédios como o Rivotril agem justamente nesse sistema do GABA. Ou seja, quando uma pessoa está numa crise de ansiedade ou de epilepsia, por exemplo, o sistema nervoso está excitado além da conta. É por isso que surgem sintomas como nervosismo exacerbado, a crise emocional ou até o descontrole dos músculos no caso de uma convulsão. Remédios como o Rivotril, então, servem como um freio nesse sistema. Eles rapidamente ajudam a controlar a crise no cérebro e acalmar as coisas no sistema nervoso. Um aspecto importante dessa história é que os benzodiazepínicos têm uma ação generalizada em todo o cérebro. Após tomar o remédio, a pessoa se sente mais calma, mas também vai ter sono, reage menos aos estímulos externos, fica com músculos muito relaxados, perde uma parte da memória daquele período. Afinal, falamos de remédios com efeito sedativo de amplo espectro. E isso já demanda um cuidado. Como descrito em bula, benzodiazepínicos lentificam as reações, então o paciente não deve dirigir ou operar máquinas pesadas durante o tratamento. O álcool também é contraindicado nessa situação, porque as bebidas podem intensificar o efeito sedativo, sob risco até de parada cardiovascular ou respiratória, coma e morte. Outro alerta relacionado aos remédios desta classe tem a ver com o risco de tolerância e dependência. Ou seja, a gente tem uma tolerância muito grande. Tolerância é a perda do efeito com o passar do tempo, necessitando de aumento de dose para manter o efeito que a gente tinha antes. Então, isso força um aumento de dose meio rápido, o que faz com que não sejam bons medicamentos para uso crônico, prolongado. De acordo com o farmacêutico, é possível notar sintomas de abstinência em pacientes que utilizam Rivotril e outros medicamentos do grupo por mais de 4 semanas consecutivas. E quais são as situações em que os benzodiazepínicos podem ser usados com eficácia e segurança? Na bula do clonazepam, não há menção específica ao tempo de limite de uso. Para cada doença, como crises epiléticas, espasmos infantis, transtornos de ansiedade e de humor, síndromes psicóticas, entre outros, há uma indicação específica. E os fabricantes dizem que o uso contínuo ou a prescrição de uma dose de manutenção dependem do critério médico. Mas os consensos médicos têm diretrizes sobre o uso desses remédios. Qual que é o principal erro que eu vejo de prescrição? Você usar benzodiazepínicos em monoterapia como primeira opção de tratamento. Não é. Tá? Para fobias, você é obrigado a fazer uma terapia comportamental cognitiva. Para o pânico, você tem que tentar um antidepressivo serotonérgico em baixa dose, mais psicoterapia. Para fobia social também. E você vai deixar os benzodiazepínicos nos seus algoritmos mais para os casos resistentes. Ou, às vezes, no começo do tratamento, uma semana, só para dar um alívio inicial. De acordo com os consensos de especialistas mais recentes, os benzodiazepínicos são drogas de emergência, tomadas apenas quando o indivíduo está numa crise e precisa de alívio. Se as crises se repetem por vários dias, porém, é preciso conversar com um especialista para reavaliar o tratamento de longo prazo. O Dr. Márcio me contou que já atendeu vários pacientes que consomem esses comprimidos há anos e nunca receberam uma orientação adequada de quando e como abandoná-los. Eu tinha pessoas que usavam há 20, 25 anos o diazepam, na época era o mais usado,
E você viu o motivo? Assim, não, eu tive uma discussão muito forte com meu marido, tive uma separação em 1968. E aí o Nossa. médico do posto prescreveu. E aí eu ia lá a cada 2, 3 meses, ele nem me perguntava muita coisa, refazia a prescrição. Então aí é um erro, mais de manejo terapêutico, que esse remédio tinha que ser tirado em 69, quando ela terminou de se separar do marido e o problema acabou. Em casos como o dessa paciente que ele mencionou, não é indicado fazer a retirada repentina da medicação, segundo os especialistas. O ideal é buscar um médico para prescrever uma espécie de desmame, em que as doses são diminuídas aos poucos, ao longo do tempo, para que os sintomas de abstinência não sejam tão bruscos. Ao longo da apuração para esta reportagem, eu entrei em contato com as empresas responsáveis pelas marcas citadas para que elas pudessem contribuir com a discussão. Em nota, a Roche disse que o Rivotril, que foi desenvolvido por essa farmacêutica, é indicado para tratar crises epiléticas, espasmos infantis, transtornos de ansiedade de humor, síndromes psicóticas, das pernas inquietas, do equilíbrio e da boca ardente e vertigem, conforme previsto em bula. Em janeiro de 2021, a Roche iniciou o processo de transferência dos direitos relacionados ao Rivotril globalmente. Segundo a farmacêutica, no Brasil, esta ação foi concluída em julho do mesmo ano, com a transferência realizada para a empresa Blanver Farmoquímica e Farmacêutica. Até a publicação deste vídeo, a Blanver não havia respondido aos contatos feitos pelo site oficial da empresa. Bom, com isso eu fico por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de seguir a BBC News Brasil no YouTube e nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que a gente publica. Um abraço, se cuida e até a próxima.